Bom dia, espero que já estejam preparados para a gente poder fazer a revisão de classificação da matéria, substâncias e mistura. Vocês vão encontrar esse material na página 577 da sua apostila. Antes de falar em substâncias, nós vamos definir matéria. A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, possui volume. Ela pode ser classificada como substância ou mistura. Antes de definir o que é uma substância ou uma mistura, eu gostaria de mostrar como que nós representamos as substâncias. Quimicamente falando, a substância pode ser representada por um modelinho de esferas. Aqui, cada tamanho e cor de bolinha representa um elemento químico diferente. Nesse caso, o cinza representa o H e o vermelho representa o O. Nós temos aqui moléculas de água. Aqui nós temos uma molécula cinza maior que está representando o alumínio. Tanto a água quanto o alumínio representam substâncias. O alumínio, uma substância sólida, a matéria está toda organizada, sem movimento. E esse sistema aqui está representando a água. Como a água é líquida, as moléculas estão mais afastadas uma das outras, com algum movimento. A gente vai usar, além do modelinho de esferas, os símbolos químicos. Esses aqui, da tabela periódica. Cada elemento químico, ele tem um símbolo que é representado por uma letra maiúscula ou maiúscula acompanhado de uma minúscula. Por exemplo, o hidrogênio começa com H, letra H maiúsculo. O hélio também começa com H, mas a gente usa o E para diferenciar hidrogênio, hélio. Aqui, naquele modelo que nós vimos da água, nós tínhamos duas bolinhas cinza e uma bolinha vermelha. Ou podemos escrever H2O. Então, cada átomo corresponde a um elemento químico e o conjunto de átomos vai formar uma substância, tá? Veja só, a bolinha vermelha está representando o átomo de oxigênio e a gente escreve o símbolo O maiúsculo. Um conjunto com 3 átomos de oxigênio forma uma molécula de gás ozônio, O3. Um conjunto de 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono vai formar CO2, gás carbônico. Olha a fórmula aqui, CO2. Esse número pequenininho, ele indica quantas vezes esse elemento está aparecendo. Então, antes do 2 tem o O, então ele tem 2 Os, 2 bolinhas vermelhas, tá? Que estão grudadas entre si. Aqui tem um O e 3, porque eu tenho 3 bolinhas vermelhas grudadas entre si. Substância simples. Substância simples, ela pode ser representada por um átomo sozinho, como esse aqui, do hélio, ou o Al do alumínio. E aqui nós temos o gás oxigênio, formado por 2 átomos iguais, ou o ozônio, formado por 3 átomos iguais. 2 átomos de oxigênio, gás oxigênio. 3 átomos de oxigênio, gás ozônio. Então, cada substância tem uma combinação diferente, tá? 2 Os, gás oxigênio, 3 Os, gás ozônio. A substância composta, ela é formada por 2 ou mais tipos de elementos químicos. Observem na água, H2O, 2 Hs e um O. Ou aqui no ácido cianídrico, um H, um C e um N, HCN. Substância composta. Então, substância simples, elementos químicos iguais ou átomos iguais. Substância composta, elementos químicos diferentes ou átomos diferentes. A mistura
seria a combinação de diversas substâncias no mesmo lugar. Por exemplo, aqui no ar atmosférico, eu tenho gás nitrogênio e gás oxigênio misturados, que está formando o que a gente chama de mistura. Aqui na água do mar, nós temos a água e o cloreto de sódio, que está dividido em cloro e sódio. Tá? Então, cada desenho, cada cor, representa uma substância ou um íon diferente. As misturas, elas podem ser classificadas também como mistura homogênea, nesse caso, um único aspecto visual, uma única fase, mistura homogênea. Ou mistura heterogênea, como aqui, dois aspectos visuais, que nós chamamos de duas fases. Aqui nós temos a água e o óleo. A mistura homogênea, ela pode ser chamada de solução e ela tem sempre um único aspecto, um aspecto homogêneo. Esse patinho, ele é feito de uma mistura de cobre com estanho. Foram derretidos e formaram essa liga que não dá para a gente perceber onde tem cobre e onde tem estanho. Está tudo misturado. A água mineral também. Pegou a garrafa, você observa que é tudo transparente, tudo incolor. Por quê? Os elementos químicos que estão dissolvidos na água, a gente não visualiza a olho nu, então mistura homogênea. A mistura heterogênea é comum, né? É mais comum até do que as substâncias nas misturas homogêneas, tá? Por exemplo, o leite. O leite, se a gente observar, a gente vai ver esse amarelinho nele, que são as marcas de gordura. Mas no microscópio, com certeza, a gente vai perceber essa mistura. O sangue, aqui, ó, nós achamos que é homogêneo, mas ao olhar no microscópio, você enxerga as diferentes partes do sangue. Nós temos também a pedra chamada granito. Sabe a pedrinha de construção? Olha, quantas fases ela tem? A branca, a cinza e a preta. São 3 fases. São 3 substâncias. O quartzo, que é o branco, o feldspato, que é cinza, e a mica, que é preto. O granito sempre vai ter 3 substâncias e 3 fases. Vamos estudar essas misturas. Água e sal, um único aspecto visual, mistura homogênea, formado por 2 componentes, água e sal. Aqui, água e sal diluído, sal não diluído. Nós temos 2 fases, porque são 2 aspectos visuais, e 2 componentes, a água, sal diluído e sal não diluído é a mesma coisa, é sal. Então, 2 fases, 2 componentes. Aqui, também nós temos 2 fases. Porém, essa aqui é água com sal. Então, eu tenho 2 componentes, mais o óleo, 3 componentes. Então, nós temos 2 fases, 3 componentes. Aqui nós temos o granito. Só o granito tem quartzo, feldspato e mica. Mais a água e sal, nós vamos ter 5 componentes, 5 substâncias e 4 fases. 3 fases do granito, mais uma fase da mistura de água e sal. As misturas são formadas por 2 ou mais substâncias, mas nós temos também os sistemas. Sistema é qualquer porção do universo que é submetida a uma observação. Por exemplo, aqui, eu estou observando um copo com água líquida e água sólida. Esse sistema ele é heterogêneo, mas ele é formado por um único componente, que é a água. Água no estado líquido, água no estado sólido. Esse sistema é heterogêneo e está sendo formado por água e óleo, 2 fases, 2 componentes. Aqui nós temos um único componente, a água. Quando eu agito ou estou abrindo, eu observo a presença do gás. Então, isso aqui passa a ser heterogêneo, sistema heterogêneo. Água mais gás, gás carbônico. Essas atividades nós faremos no nosso próximo vídeo,
resolução das atividades do capítulo. Até lá!